RCTV Interativa, no Centro de Eventos Bortoloso, está sendo realizado nesta noite o evento de prestação de contas dos 1000 dias do governo Jorge Lapas. E neste evento especificamente, conta com a presença de vários pastores, líderes religiosos, que vieram acompanhar a prestação de contas deste governo. O segmento evangélico cresceu significativamente nesses últimos anos. A representatividade política hoje nas câmaras municipais, nas assembleias, sobretudo no Congresso Nacional, fez com que a bancada dos evangélicos participasse mais dos governos. Não só com decisões relacionadas à religião, mas também indicando obras, infraestruturas para vários municípios pelo Brasil. E na cidade de Osasco não é diferente. E nós, evidentemente, como canal de prestador de serviço, vamos acompanhar todos os detalhes, conversar com autoridades, com o prefeito, e sobretudo com as lideranças e os pastores para saber o que eles pensam sobre esses 1000 dias, sobre essas obras que estão sendo executadas aqui no município de Osasco. Daqui a pouco eu volto trazendo muitas entrevistas aqui com várias personalidades do segmento religioso. Deus tem nos fortalecido. E isso que é importante dar o testemunho aqui. Eu não sei se nós vamos entregar mais 10 escolas, ou mais 20, ou quantos quilômetros de asfalto nós vamos fazer. Mas eu tenho certeza que nós conseguiremos ser exemplo, eu, a minha esposa, a minha família e a minha equipe, de retidão na política. Estamos de volta agora com o prefeito Jorge Lapas, ele que veio prestar contas esses 1000 dias para um segmento que cresceu assim absurdamente. A bancada dos evangélicos hoje, ela representa as câmaras municipais, as assembleias legislativas, o Congresso Nacional. E eles fiscalizam, estão aqui em peso, várias denominações. Gostaria que você falasse desse momento ímpar, esse estreitamento com a religião, para prestar contas de um trabalho que você vem executando aí em toda a cidade. Bom, eu como cristão, primeiro eu quero agradecer aos pastores, às igrejas, por orarem pelo nosso governo, por torcerem para dar certo. Então é um momento também de agradecer a todos eles, que têm orado incessantemente pelo nosso governo. E apresentar os resultados de todas essas orações, de toda essa crença que a gente tem que Deus está por trás de todas as coisas. Então, apresentar que temos bons resultados, apesar da crise, apesar das dificuldades, nós temos bons resultados para poder estar apresentando aqui. Uma curiosidade, assim, muita gente que nos assiste, a gente tem acompanhado que você participa constantemente de eventos religiosos. A pessoa Jorge Lapas, o homem Jorge Lapas cristão, tem na essência a religião, a Deus na sua vida agindo. No começo do seu mandato estava muito conturbado. A gente tem percebido que talvez a participação desse segmento, o seu envolvimento com a obra tem modificado de fato o seu governo. Houve uma transformação, isso é evidente. E a religião, a religiosidade na sua vida fez diferença? Deus faz a diferença na nossa vida, e eu acredito nisso, acredito que eu não estou lá à toa, tem um plano e um propósito de Deus para o nosso governo. Então, por isso que eu estou aqui, reuni esse povo de Deus aqui, e outros que talvez não puderam estar aqui, mas através desses, prestar conta de tudo que a gente tem feito. Então, queria agradecer a oportunidade de através desse meio de comunicação também que você traz aqui, e agradecer a toda a cidade por todos aqueles que oram pelo nosso governo. Será que a bancada dos evangélicos vai dividir o ano que vem a Câmara Municipal? Não, eu não sei, a Câmara eu já não sei, tá bom? Tá bom, esse é o prefeito Jorge Lapas, obrigado mais uma vez recebendo a gente aqui nesse programa 1000 dias, prestando contas do governo. Daqui a pouco nós voltamos trazendo para vocês mais entrevistas. Evangélica, eu nasci num berço evangélico, então eu sei o que é isso, Gente, no passado, nós éramos muito poucos, então a gente às vezes não conseguia fazer tudo o que se tinha vontade, Então é muito gostoso estar aqui hoje com os evangélicos da nossa cidade, podendo prestar contas desses 1000 dias e ouvi-los também, É bom que eles ouçam o que a gente tem feito e que possam ter propostas também, para a gente avaliar, para em conjunto a gente possa ver o que é melhor para a nossa população. E o interessante é que as denominações, independente das suas crenças, dos seus dogmas, das suas doutrinas, quando o assunto é política, existe uma organização, uma movimentação.
Eu tenho observado que muitos aqui que representam até partidos políticos são lideranças importantes na cidade e eu não tenho dúvida nenhuma de que na próxima eleição nós teremos muitos evangélicos sendo eleitos na Câmara Municipal. Você também concorda com essa afirmação? Concordo, porque a palavra é uma só, né? E os mandamentos também. Então, aquele que segue a palavra de Deus, ele sabe o caminho que ele tem que escolher, né? Então, e isso eu falo dos evangélicos, falo dos cristãos em geral, né? As pessoas que creem, né, no nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, aquele que segue a palavra dele tem discernimento do que é certo, do que é errado, que deve se fazer ou não. Então, por isso eu acho que realmente Deus vai abrir, né, as nossas mentes, dar sabedoria para que a gente possa realmente escolher o que é melhor para a nossa cidade. Ótimo, agradecendo aqui mais uma vez a primeira-dama, sempre muito simpática. Daqui a pouco nós voltamos trazendo aí mais lideranças religiosas aqui nesse evento dos 1000 dias. Estamos de volta com o assessor que representa toda a bancada religiosa. Estava até comentando com o Silvio aqui, ele que também é o presidente do PRB aqui na cidade de Osasco, e coordenador regional, que o sucesso de uma interlocução, né, de você facilitar e estreitar o relacionamento com a bancada hoje que representa no Congresso Nacional, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas. Hoje os religiosos, os evangélicos têm representatividade e isso mostra mais do que nunca que a fiscalização é importante de todos os governos, todas as esferas. Eu tenho que reconhecer que o Silvio vem fazendo esse trabalho brilhantemente na cidade de Osasco. A prova está aqui, esse salão literalmente lotado, várias denominações sendo representadas aqui e trazendo a oportunidade de mostrar as 1000 obras de um governo que a gente tem acompanhado esses dias e tem avançado bastante. Teve um pequeno problema no começo, mas agora parece que engrenou, né, Silvio? Não, com certeza. A ideia desse projeto hoje aqui é, nesses 1000 dias do governo do prefeito Jorge Lapas, ele apresentar para a comunidade evangélica todas as obras que foram feitas e os projetos que tem ainda. Se você observar na região, eu como coordenador do partido PRB, eu tenho que rodar vários lugares do estado. Eu tenho visto que muitas prefeituras estão encontrando dificuldades em realizar obras. E até o último dia do mandato do prefeito Jorge Lapas, ele vai entregar uma grande obra por mês. E isso já tem acontecido já. O que é isso? Demonstra uma administração que tem propósito, que tem objetivo. Como nós estamos falando para a comunidade evangélica, para os seus telespectadores, eu poderia dizer que o prefeito Jorge Lapas tem feito a administração de José. Quando teve a abundância, ele soube reservar para quando vier essa dificuldade. Hoje a gente vê que o país vive uma dificuldade, o mundo está vivendo uma dificuldade, mas ele conseguiu reservar recursos para estar entregando para a comunidade aquilo que é necessário para ela. Então, hoje você está vendo aqui esse encontro, nós temos com certeza todas as denominações da cidade de Osasco representadas aqui, Quadrangular, Batista, Igreja Universal, Mundial, Igreja da Graça, todos estão aqui representados. E qual que é o objetivo disso? O prefeito prestar contas para essa comunidade que tem tanto apoiado ele e tanto ajudado. Essa é a ideia aqui hoje. Eu até briguei com o prefeito e falei para ele que será que a bancada dos evangélicos vai crescer na Câmara Municipal de Osasco? Porque a gente sabe que tem o Rogério Silva, né, que é cristão, né? Nós temos o Josias da Juco. Grande abraço para o Josias também, parceiro. E a gente sabe que tem crescido muito assim, a sensibilidade dos cristãos em participar da política. Será que na Câmara vamos ter surpresas no ano que vem? Olha, eu acredito que a Câmara vai renovar e eu creio que o mais importante não é avançar a representatividade dos evangélicos, mas sim pessoas que venham representar realmente o povo. O que nós temos visto é que esses vereadores que a gente citou aqui e alguns outros têm se preocupado muito em atender às necessidades da igreja, porque a igreja é a última ponta. Muitas vezes o governo municipal não consegue chegar lá, mas a igreja está lá. Então isso tem mudado o cenário da nossa cidade. Então eu espero que no próximo ano, 2016, eu costumo dizer que é logo ali, que venha aumentar a representatividade de homens e mulheres comprometidos com a nossa cidade. E eu posso dizer para você aqui um testemunho pessoal, que o que chama a minha atenção nessa administração hoje é o compromisso do prefeito em não apenas entregar obras, mas de ter um testemunho de um homem correto administrando essa cidade, que a gente tanto ama, que a gente escolheu, que a gente nasceu, estamos aqui para fazer o melhor. Então a ideia é essa. 2016 é logo ali, vamos orar para que Deus levante homens e mulheres comprometidos realmente com o povo da nossa
nossa cidade. É isso que nós precisamos. Bom, se eu falar mais nada, você já resumiu tudo, é isso mesmo, né? Representatividade com responsabilidade. Sucesso na sua empreitada, Silvio, obrigado pela receptividade, tá bom? Parabéns para você, tá? Daqui a pouco nós voltamos com mais entrevistas, não sai daí. Aqui estão os profetas, e assim manda dizer o Senhor pela nossa boca, aonde você com seus pés, tudo que você projetar, o que a senhora vier a fazer, vai dar certo. Sê tu uma bênção. Quem crê aplauda Jesus. Parabéns pelo trabalho. Seu ministro, a glória da segunda casa será nova. O apóstolo, melhor dizendo, que representa a plenitude, uma igreja que cresceu significativamente. Eu tenho acompanhado na TV a quantidade de pessoas que têm acompanhado o seu trabalho. E este evento hoje, que representa uma prestação de contas, mostra que o povo evangélico tem se dedicado muito na fiscalização dos poderes legislativos e executivo. Isso prova que a bancada dos evangélicos se reorganizaram para ter uma representatividade maior? Na verdade, o Lapas tem sido um diferencial no nosso meio, no nosso estado e no nosso país. É a prova de que mesmo em meio a tanta corrupção, a tanta promiscuidade, a tanto roubo, a tanta coisa errada, Deus existe o justo. E é onde a Bíblia do Senhor, a palavra do Senhor nos fala, Marquês 3,18, onde existe o justo, há diferença entre o justo e o perverso. Isso é notório, é notável, é inaceitável uma pessoa não reconhecer de que a mão de Deus está estendida sobre a cidade, de que existe um justo guiando esse povo, à frente desse trabalho, como havia Moisés guiando o povo no deserto, aquele líder que Deus havia capacitado ele. A unção é o poder que Deus dá a um homem, para ele ser o que jamais seria, para ele ter o que jamais teria, e para ele chegar onde jamais chegaria. E é notório que a mão do meu Deus está estendida sobre o Lapas e sobre essa cidade, é notório. E é possível conciliar política e religião? Dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo e ter êxito nisso tudo? Aí que está o problema. O problema é quando não existe a comunhão com Deus. A Bíblia nos fala no Salmo 37, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. A grande maioria dos homens da Bíblia que foram de sucesso, entre eles Salomão, Davi e os reis de Israel, eles prevaleceram porque eles andavam debaixo da direção de Deus. E nós temos visto homens como Lapas e tantos outros homens de Deus que têm resplandecido em meio à dificuldade, porque quando a pessoa... Ele poderia aqui ter trazido uns atrizes, atores, pessoas da Rede Globo e tantos outros famosos, mas ele chamou os homens de Deus aqui, reconhecendo que todo esse sucesso dos 1000 dias não pertence a ele nem a sua esposa, mas a Deus. Isso é o reconhecimento de que a mão de Deus está estendida e que o Lapas depende de Deus. Então isso tem como dar certo, não tem como dar errado. A palavra, eu diria, uma palavra em hebraico, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E acredito eu que a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Parabéns, Lapas, parabéns, Osasco. Vocês estão de parabéns pelo prefeito que Deus lhe deu. Uma vez, Jesus estava diante de um governador chamado Pilatos, e ele disse, eu tenho poder para te soldar e para te prender. Jesus disse, nenhum poder te foi dado, senão pelo meu Pai que está no céu. Tudo isso foi Deus que está aqui. Deus abençoe, parabéns. Tá bom, muito obrigado, sucesso no seu trabalho lá missionário, tá bom? Deus te abençoe. Valeu. Apoie os seus filhos, ó Deus. Nós te pedimos que tu abençoes, ó Deus, a cada dia, Senhor, quando ele tem, ó Deus, que decidir, Senhor, coisas importantes. Nós te pedimos que tu abençoes, ó Pai, para que, ó Deus, ao caminhar, Senhor, para o 4º ano da sua gestão, ele possa, ó Deus, ver realizados muitos projetos, ó Deus, que precisam ser realizados na nossa cidade. Abençoa, Senhor, a sua vida. Eu oro, ó Deus, e eu o abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos de volta com o apresentador, pastor, repórter. Eu não sei mais o que chamar o Reinaldo Mota, né? Porque é político, é pastor, apresentador. A versatilidade impressionante que tem mostrado nesses últimos meses. Parabéns pelo trabalho na TV Cidade. Tem mostrado uma desenvoltura muito importante e informado a sociedade o que é mais importante. Mas hoje é um evento religioso, a gente sabe que o segmento gospel cresceu bastante, os evangélicos estão fiscalizando, tem uma boa bancada, né, uma bancada representativa no Congresso Nacional, nas câmaras municipais, ou seja, os evangélicos veio para ficar e para fiscalizar. 1000 dias de um governo daqui de Osasco, você também como pastor tem esse olhar clínico, fiscalizando também. Qual a avaliação que você faz do governo de Jorge Lapas? Bom, primeiro, boa noite. Eu quero dizer que você foi minha inspiração na televisão. TNI, quando você me entrevistou,
quando tive a honra do checkmate, vendo o teu trabalho, tua desenvoltura, muito antes do checkmate, você já vinha fazendo um trabalho muito legal, pelo PRB, não foi? Eu lembro. Então você foi minha inspiração. Primeiro eu quero que você saiba disso, Obrigado. de verdade. E estou aprendendo na televisão e o Bom Dia Cidade tem me dado essa experiência ao vivo e a cores todas as manhãs. Bom, primeiro a avaliação do governo Jorge Lapas. Eu quero tirar bem o partido. O prefeito Jorge Lapas tem feito um trabalho de um verdadeiro cristão. Ele tem olhado os necessitados, tem olhado a zona norte da cidade de Osasco, tem olhado com muito carinho. E nós, como servos de Deus, você falou o que eu sou? Eu sou pastor, esse é meu chamado. E se um dia estiver ou na Câmara ou em algum outro lugar na política, seria um sacerdote a serviço do povo de Deus e da obra de Deus. Então eu tenho olhado isso, tenho orado muito por ele, tenho me preocupado muito com o seu trabalho. Sei que tem muita oposição, inclusive dentro de casa, né? Ele tem passado por alguns problemas nesse sentido, mas ele é um cristão e, independentemente da atuação do lado político, quando o justo governa, o povo se alegra. E é esse o recado que eu deixo. Estamos com o apóstolo Gilson Matias, ele que representa o MCB, com o segmento evangélico muito forte aqui na cidade de Osasco. Também veio prestigiar esse evento, que é a prestação de contas dos 1000 dias do governo Jorge Lapas. Eu sei que o segmento evangélico está muito bem representado hoje no cenário político. E é importante fiscalizar também para saber o que está acontecendo na cidade. Os evangélicos se mostravam distantes de vários governos. Hoje não. Hoje a gente percebe que o segmento evangélico está muito forte e tem participado bastante, né, da política. Fora da oportunidade de participar de um evento que vai prestar contas, mas tem também a apreciação de vocês. Bom, na verdade, o prefeito Jorge Lapas não só tem buscado essa aproximação do segmento evangélico, mas a gente percebe que ele é um prefeito muito próximo, até mesmo da própria comunidade, uma pessoa muito atuante, que anda muito dentro da cidade. E hoje nós estamos aqui para verificar, né, saber, ter subsídios daquilo que está sendo feito dentro da cidade, daquilo que está sendo executado. E eu creio que é um evento muito importante, até mesmo para que a gente tenha conhecimento do andamento da própria cidade. Roberto, eu quero dizer que o nosso prefeito Jorge Lapa tem transformado Osasco. Até porque a Zona Norte sempre foi uma região esquecida e hoje se vê muitas obras sendo feitas, o Rochidale, Jardim Aliança, Jardim Bonança, o Munhoz Júnior. São obras importantes para quem mora na região distante do centro. Eu vejo que o avanço do nosso prefeito Jorge Lapas tem sido muito importante para a nossa cidade. Acredito eu que não só eu, mas outras pessoas estão vendo o que ele realmente vem fazendo. Hoje aqui, nesse evento aqui no Pedro Bortoloso, é um evento de evangélico, não só evangélico, que ele vem prestigiando. Eu, como evangélico, graças a Deus, estou aqui também prestigiando não só ele, mas todos nós evangélicos, e que nunca ocorreu dentro de Osasco um prefeito se dedicar por um segmento, apesar de que ele realmente prestigia todos os segmentos religiosos e não religiosos, mas principalmente os evangélicos, como sou, ele trouxe aqui para a nossa cidade um incentivo muito grande, a Marcha para Jesus, que todos os evangélicos têm participado. É um avanço grande, é isso porque está nele, é um prefeito que constrói, é engenheiro, sabe o que a cidade está precisando. Agora, lógico que a gente quer mais, a periferia pede mais. Até aproveito para dizer quem é da periferia, principalmente da Zona Norte, que nós estamos reivindicando, levamos inclusive ao nosso prefeito um abaixo-assinado com 1.100 assinaturas, pedindo para que ele traga de volta o velório. Não que o velório é coisa boa, mas é um mal necessário. E foi na minha época como vereador, eu conquistei isso para a Zona Norte, infelizmente demoliu, não na época do nosso prefeito Jorge Lapas. E ele já nos prometeu de trazer de volta, eu estou satisfeito, eu só tenho mais que parabenizá-lo ao nosso prefeito Jorge Lapas. Eu vejo o seguinte, eu vejo que o Lapas é um bom governo, até ele engenheiro como eu, assim como o Emídio, assim como desde o Irante Sanazar. Não dá para dizer que um governo fez tudo sozinho. Cada um deu sua contribuição, o Rossi deu a contribuição, o Celso deu sua contribuição, o
o Parro, Humberto Parro, que foi meu professor de português, deu sua contribuição, e o Lapas está dando sua contribuição também para a cidade. Como um bom planejador que está fazendo um belo governo. A gente sabe que os partidos políticos se organizaram de uma maneira muito interessante. E muitos desses partidos políticos hoje são de denominações, vamos dizer assim, são pastores, são pessoas que estão ligadas ao segmento religioso, independente de qual seja o partido. Você acha isso benéfico? Você acha democrático? Você acha que política e religião se misturam? É um ingrediente saudável? Você acha que muitas vezes causa uma certa confusão e atrapalha? Na verdade, religião e política não devem se misturar nunca. Política é política, religião é religião. Mas todo mundo, qualquer cidadão com religião ou sem religião, tem que se envolver com política. E a igreja não deve se envolver com política. Mas os pastores, os seus membros, como cidadão, a gente paga impostos como qualquer um. Então podemos e devemos dar a nossa participação e a nossa contribuição para o bem da nossa cidade. Na verdade, eu queria cumprimentar todos, né, com a paz. Esse governo para a nossa cidade, ele teve um fator crucial que precisa ser ressaltado: a proximidade. Nós tínhamos dificuldades de ser ouvidos, principalmente as igrejas menores. E o prefeito Jorge Lapas nos deu a oportunidade dessa comunicação, da acessibilidade. E isso nos faz crescer, nos faz nos sentirmos felizes, otimistas com o que virá no futuro. Então, se eu fosse dar uma perspectiva a respeito desses 1000 dias, eu diria que foi excelente. Eu acho que é um trabalho que começa e precisa ter a sua continuidade, mas de muita expressividade. Passos firmes, porém pensando em avançar sempre, entendeu? No meu ver, excelente, 1000 dias de excelência. Mais entrevistas, não sai daí. E o mais legal, a prefeitura vindo para cá, pensando na qualidade de vida, a gente vai implantar onde funciona hoje a prefeitura, um parque no centro da cidade. Vai ser, eu brinco com o prefeito, vai ser o Central Park da cidade. Um parque bem no centro da cidade, onde é uma região bastante adensada e as pessoas não têm nenhuma opção de lazer, nenhuma opção de se exercitar e recreação, a não ser a ciclovia que foi instalada lá aos finais de semana. Com isso as pessoas vão poder ter onde se exercitar, praticar lazer e caminhada todos os dias da semana. A representatividade hoje do segmento evangélico, sobretudo nas câmaras municipais, nas assembleias, do Congresso Nacional, tem se mostrado muito atuante. E vocês falaram de algumas obras interessantes na Zona Norte, que vocês estão fazendo uma verdadeira revolução naquela região. Uma área que até um tempo atrás não tinha uma obra sequer. Hoje nós estamos vendo, né, público notório isso, muitas intervenções ali. Mas uma me chamou a atenção, que é a subprefeitura, né, que vai ser realizada, vai ser construída ali no Piratininga e ali no Bonfim também. Detalha mais ou menos como é que vai ser feita essa infraestrutura, esse investimento para valorizar também aquela região. Na verdade, ali na região do Bonfim, o que a gente vai fazer é uma revitalização de toda aquela área. E a prefeitura, ela não entrou com recurso próprio, né? Ela não vai entrar com recurso próprio. O que nós fizemos é criar um ambiente propício para que a iniciativa privada passe a investir. E é lógico, aí não é reinventar a roda isso, né? Quando ela investe, constrói, faz novas construções, dá novas utilização para a região valoriza, ela se levanta, ela por si só ela passa a respirar novamente, né? Isso. Então, na verdade, com a construção do Paço Municipal é o primeiro passo, vamos dizer assim, né? Para início dessa mudança ali no Bonfim. Junto com o Paço Municipal, naquela quadra, ali onde era a antiga Ervi, serão construídas outras torres de uso misto, então serão apartamentos, hotel, escritórios. Na parte de baixo é todo um mall, um shopping de comércio, de serviços, enfim, começa a mudança daquela região. E toda aquela região do Bonfim, ela foi afetada pela operação urbana no sentido de ter uma legislação própria, uma legislação que atrai investidores, atrai investimentos, atrai as grandes construtoras e as grandes empresas para que investam nessa região. Então, e com isso você consegue alavancar o progresso, como se diz, né? Alavancar a revitalização da região que estava abandonada. A gente sabe que o mandato do Lapas está em andamento, né? Já estamos chegando próximo no final do ano, tem o ano que vem com o ano eleitoral que impacta diretamente em algumas obras. Eu gostaria de saber qual é o prazo para entregar uma obra desta envergadura, desse tamanho. O Paço Municipal não é uma obra pequena, né? É uma obra muito grande.
Vai dar tempo de entregar essa obra? Não, não dá. Né? O Paço Municipal ele deve ficar pronto daqui 2 anos. Né? Ele deve estar pronto para que haja mudança. Mas independente disso, o mais importante é o seguinte, é que a administração está mostrando para a cidade não só aquilo que ela fez. Como você viu no final da apresentação, ela está mostrando por que ela deve permanecer, por que esse projeto político deve continuar, no sentido de que existe um planejamento para a cidade. Então, quando a gente fala na construção da terceira ponte, da nova entrada pela cidade, da construção da operação urbana ali do Tietê 1, que é a revitalização do Bonfim, a canalização do rio, do braço morto do Tietê, com todo aquele projeto de mobilidade que existe, implantação de corredores, isso aponta no sentido de que por que essa administração tem que continuar? Para dar continuidade a esses projetos, para ver a nossa cidade crescer cada vez mais. Um exemplo claro que você deve ter visto é ali na região da Vila Menck. A gente sabe que a nossa cidade, ao longo do tempo, foi perdendo empresas, né? Foi perdendo indústrias para receber mais atividades na área de serviço. E a gente sabe que o que gera mais recurso, que aumenta o PIB da cidade, que melhora as condições da cidade e que tem empregos melhores são as indústrias. Então, quando a gente fez aquela revitalização total ali, estamos fazendo as obras de mobilidade da Vila Menck, é no sentido de que a gente possa atrair novas empresas, possa atrair novas indústrias para a cidade. A exemplo disso está acontecendo também, começando a acontecer, e a gente está planejando, ali na região de Presidente Altino, com a implantação da empresa que vem agora, o Mercado Livre, que todo mundo sabe, né? É tentar criar naquela região um polo de tecnologia, né? Um polo de indústrias de tecnologia, indústrias de ponta, que a gente sabe que essa área é uma área em franco crescimento, né? Que tem empregos qualificados e que pode também alavancar e trazer maiores recursos para a nossa cidade para que a gente consiga continuar crescendo sempre, né? Mas, Roberto, não é só isso de mostrar o que a gente está fazendo. A gente gosta desse contato e de conversar com todos também para ouvir muito, né? Quando você ouve as lideranças dos diversos setores, você ouve também o que a população espera da administração, o que ela deseja, né? Ela deseja realmente a escola, ela deseja realmente o parque. É isso que faz com que a gente consiga ter uma sintonia com a população e atender a população naquilo que ela necessita. Ótimo, então. Foi o balanço geral, era isso que eu gostaria de saber. A Receita Interativa sempre trazendo para vocês prestação de serviço, utilidade pública e esclarecimento de todos os setores que estão sendo apresentados. Desejamos boa sorte para o Valdir e a Receita Interativa estará acompanhando tudo aquilo que está acontecendo de bom e de melhor para desenvolver não só o PIB, né? A gente sabe que o PIB de Osasco cresceu absurdamente, mas também usar esse dinheiro em favor da nossa população. Que estás nos céus, mais uma vez santificado e glorificado seja o teu nome. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela fé que nos une em Jesus Cristo e também pela certeza que temos de que o Senhor está entre nós. Nós queremos te agradecer nessa hora, bondoso Deus, por todos os projetos dessa cidade. Queremos te agradecer pela forma bondosa como o Senhor tem conduzido a vida do prefeito Lapas. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Igreja Adventista do Sétimo Dia também sendo representada neste evento aqui de 1000 dias do prefeito Jorge Lapas. Eu estou aqui com o pastor da igreja do distrito de Helena Maria, né, o pastor José Alves, que veio prestigiar esse evento. A gente sabe, pastor, que a religião hoje ela faz parte de vários segmentos também políticos, né? Tem prefeituras, tem assembleias legislativas, Congresso Nacional, ou seja, os evangélicos estão sendo representados. E como a igreja entende, como ela enxerga essa questão da religiosidade, da política, a participação, elas podem se misturar? Qual a visão da igreja com relação a isso? Bom, a igreja, ela entende que ela tem uma função social muito grande. E se a política vai trabalhar a função social, então nesse aspecto nós nos encontramos. Obviamente nós temos valores, nós temos princípios, nós temos algumas considerações que geralmente o poder público ou a sociedade civil não está pensando ou levando em consideração, como nós cristãos devemos lembrar sempre. Nós sempre estamos debaixo do governo de Deus, sobre a orientação de Deus, e faz parte da orientação de Deus que nós também tenhamos uma forte participação social. Então, por isso, nós também estamos aqui. Obviamente, é um convite geral para todas as igrejas evangélicas que a Prefeitura fez,
e por cortesia estamos aqui, mas a nossa intenção é tentar descobrir o que nós, como igreja, também podemos contribuir com a sociedade de Osasco. Nós temos aqui também a Associação Paulistana sendo representada na pessoa do pastor Romualdo. Pastor, a gente sabe que a Associação Paulistana, né, para quem não sabe, eu também sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e a gente acompanha há muitos anos o trabalho da associação, e a gente sabe que existe sempre uma preocupação muito grande da igreja com relação à política. Só que esse mundo contemporâneo de hoje nos mostra que se a igreja não participar da política, a política engole a igreja. E você deixa de ter uma representatividade até para brigar pelos nossos objetivos, pelos nossos preceitos, por aquilo que diz respeito à denominação também. Então esses eventos é importante até para que a igreja tenha ciência, como o pastor José Alves disse, do que está acontecendo e participar também da política. Embora a instituição adventista seja apolítica, o objetivo da Igreja Adventista não é tirar vantagem da política, mas o objetivo da Igreja Adventista é contribuir do dia 25 de outubro até o dia 15 de dezembro. Nós estamos iniciando uma campanha, como eu já disse, essa campanha é de 50 A parceria que nós temos aqui com a Prefeitura de Osasco é significativa, porque através da Prefeitura nós conseguimos mais um espaço, mais um terreno ao lado do Colégio da Viliara, onde serão construídas mais salas de aula, onde vai ter estacionamento, onde a gente vai poder atender melhor os alunos da cidade de Osasco. No Jardim Helena Maria, onde o pastor José Alves é o pastor, também nós recebemos lá um terreno para construção de um núcleo para assistir crianças carentes. Então, embora a nossa postura seja política, não tem como não ter parcerias com as prefeituras. E com o prefeito Lapas isso tem sido uma bênção, com outras prefeituras também tem sido uma bênção, e nós estamos para servir a comunidade e servir a sociedade. Lembrando sempre que o objetivo primário da igreja é a pregação do Evangelho, mas também nós temos responsabilidades sociais com os nossos irmãos em primeiro lugar e também com a sociedade que nos cerca. Bom, gostaria de encerrar essa matéria entrevistando aqui o secretário de Comunicação, Oscar Buturi, que fez parte da organização, da divulgação desse evento religioso, evidentemente, trouxe aqui praticamente todas as denominações aqui do município de Osasco, da região. Oscar, a gente sabe que é muito difícil informar a todos, né? A gente sabe que a internet é uma ferramenta poderosíssima que leva a informação a outros lugares, inclusive, que a gente não alcança. Mas um sucesso absoluto, um balanço bacana, várias entidades religiosas, autoridades, pastores, apóstolos. Faz um resumo, né, desse importante ato que mostrou os 1000 dias de governo e trazendo algumas novidades. Ouviu, inclusive, o Valdir falando de algumas obras que vai ajudar também no desenvolvimento econômico, social e na qualidade de vida do município. Sim, Roberto, acho que a gente fecha o dia ou a noite, né, com chave de ouro. É um trabalho importante esse de divulgação e, enfim, de prestação de contas, que é a importância de prestar contas do prefeito Jorge Lapas da cidade de Osasco e num segmento tão representativo que é o segmento evangélico, que tem praticamente 30% da nossa população. E o prefeito vem conversando com todos os segmentos, já esteve com outros grupos e hoje o faz com o segmento evangélico, apresentando um leque muito grande, não apenas de obras, mas de projetos, ações e realizações que estão transformando a cidade. Então, hoje, inclusive, com algumas ações que estão previstas para o futuro, como o Conecta, né, que o secretário Valdir Ribeiro tão bem falou aos nossos convidados. Então, eu acho que o prefeito está de parabéns, a administração está de parabéns, os 1000 dias, nós continuamos falando dos 1000 dias, afinal de contas, os 1000 dias a gente completa agora no final de setembro. Então, a gente continua falando à cidade sobre esse período tão importante de, né, quase aí 2 anos, pouco mais de 2 anos e meio, em que o prefeito Jorge Lapas e a prefeitura de Osasco têm realizado bastante e transformado essa cidade.
o maior desafio da comunicação hoje em levar esses projetos que estão em andamento? A gente sabe que a internet hoje está no bolso, a gente se comunica o tempo inteiro, mas qual é o maior desafio que você encara hoje para que as pessoas, né, a sociedade, os osasquenses, tenham conhecimento de tudo isso que está acontecendo? Claro, nós estamos repercutindo, levando à tona o que está acontecendo, mas eu sei que ainda assim a comunicação é um grande desafio, né? Por mais que a gente tente levar as informações de uma maneira mais segura, mais concreta, com verdade, né? Porque a gente tem que mostrar aquilo que está acontecendo, não é isso? Qual que é o maior desafio para vocês hoje? Eu acho que é descobrir, Roberto, aquilo que o osasquense hoje, qual é a cultura de comunicação do cidadão osasquense, o que ele consome de comunicação. Nós utilizamos todas as ferramentas possíveis, né, que estão disponíveis, ferramentas mais tradicionais do conhecimento, né, da maioria da população, as ferramentas mais atuais, mais modernas, como as redes sociais, mas eu acho que o grande desafio é conhecer qual é o hábito de comunicação do cidadão de Osasco, já que nós temos um cidadão, né, numa região metropolitana, ele não vive apenas em Osasco, ele circula dentro da região metropolitana e muitos dos nossos cidadãos, eles não ficam na cidade durante o dia e nem às vezes durante a semana, volta para casa às vezes para dormir. Então, acho que o grande desafio é descobrir como ele consome comunicação para que a gente possa estar falando, usando as ferramentas que ele busca e na linguagem, principalmente na linguagem que lhe interessa também. Então, acho que esse é o grande desafio hoje da comunicação. Agradeço aqui o Oscar. Oscar, obrigado pela receptividade mais uma vez, pelo convite. Essa TV Interativa trazendo sempre para vocês as informações detalhadas. Prestação de serviço, utilidade pública é aqui, ó. Essa TV Interativa. Um grande abraço e até a próxima.